Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcastano e hoje diferente, é um podcast fora do estúdio, na verdade dentro de um estúdio, mas que não é do Podcastano, então vai ser bem bacana esse bate-papo, que eu tô aqui com o Wilton, parceiraço. E aí Wilton, tudo tranquilo? Obrigado, ele tudo tranquilo. Primeiro podcast? Primeiro podcast que eu tô Ó, que fazendo. honra, cara. Meu, se tem uma coisa que eu fico muito contente no Podcastano, porque teve várias pessoas que participou do Podcastano e que era o primeiro podcast, cara. Isso pra mim, ele pode ir pro Flow, pode ir pá, qualquer podcast aí top, mas primeiro ele passou pelo Podcastano. Legal, Isso cara. eu tenho Legal. muito orgulho de dizer. Cara, o Wilton, ele tem uma trajetória muito bacana na música e a gente vai conversar aqui, entender um pouco esse caminho que ele trilhou até aqui, até esse momento. Legal. Ô Wilton, quem é o Wilton? Wilton Rogers. Pô, esse nome é de astro, cara. Astro de cinema, músico. É, né, cara? Tem um nome. O nome propício pra estourar, sucesso. Cara, quem é o Wilton, né? Cara, essa pergunta é uma pergunta difícil, né, cara? Porque assim, putz, quem sou eu? Talvez eu consiga falar sobre mim, né? Sobre as coisas que estão em volta. Porque eu sei que pode ser um pouco, parecer filosófico, né? Mas essa pergunta, né? Quem sou eu? Querendo ou não, ela faz alguma coisa aqui dentro, assim, diferente, né? Eu acredito que acho que eu tô nessa busca ou nessa construção, sabe, desse eu. Mas, no grosso, acho que talvez nesse momento eu sou essa avalanche de coisa, cara, porque eu faço meio que um monte de coisa, né? Então eu tenho a questão da música, no meio da música eu olho ela de maneira diferente, como uma necessidade do ser, de colocar algo pra fora. Aí já tem a questão da terapia, aí tem a acústica. Então, no meio desse universo todo, cara, eu vou tentando me encontrar e o que tá mais fazendo sentido é o servir, sabe? É o servir, estar preparado para que as coisas que estão à sua volta ou que estão na minha frente, eu consiga de alguma maneira agregar algum valor com a experiência de vida, né? Então, de maneira geral, é um cara que acho que é um cara pacífico, amável, assim, sabe? Eu gosto das coisas do bem, das coisas de paz, de coletivo, de agregar, de tamo junto, de somar, sabe? Embora eu sou meio caverna, né? Você já me conhece um pouco, né? Eu sou um pouco isolado, assim, mas eu gosto de gente, cara. Mas eu não sou muito de ir atrás das pessoas. Sei lá, um pouco vagabundo, assim, eu fico meio que na minha, né? Porque eu acho que, vou lá te ajudar. Pô, às vezes você nem quer me ajuda, né, cara? Pois é. Então, eu acho que eu sou esse cara, assim, que quero ajudar, tenho o meu momento, acho que eu tô no meio momento de caverna, na parte da música, durante um tempo eu olhava uma busca por sucesso, uma busca por chegar em algum lugar, conquistar um espaço. Hoje a música, pra mim, ela faz um sentido diferente, ela tá mais relacionada a uma necessidade que o ser humano tem de colocar pra fora algo. Então, eu tô trabalhando mais nesse lugar, então tem muito menos volume de serviço, porém a satisfação, né, de dois seres humanos se encontrar e para mim principalmente através dos meus métodos ajudar a pessoa a acessar, né, cara, esse diferencial do que ela tá entregando naquela canção. Então todos nós ficamos muito mais satisfeitos com o resultado, né? Não fica aquela coisa de, vamos fazer um sucesso, vai alcançar tantos likes, vai alcançar Isso tem que tantas ser pessoas. consequência, né? Exatamente. Primeiro tem que ser prazeroso, né? Exato. Então, eu tô nesse momento da música, nessa questão de trabalhar o ser para gravação. Nessa hora a gente também tá alinhando que esse é o melhor caminho, porque ali tá o registro da verdadeira emoção que vai tocar o ouvinte do outro lado. Então, acredito que a chance também aumenta, né? Desse papel que a música tem de comunicar, né? E tipo, a gente já meio que entrou na questão da música, eu acho que a música ela é muito boa e perigosa. Vou contar não é o tema aqui, mas olha, ontem, na hora que eu tava indo pro podcast que ia rolar, eu parei atrás de um carro, cara, pô, funkão comendo solto e tranquilo. Cara, quem gosta de funk é normal. Eu não curto muito funk. E eu também não faço tanta crítica. Mas o que acontece? Cara, a letra ali não era muito agradável. E o que me chamou a atenção não foi também só a música, a letra em si. Era que era um cara com uma certa idade. Cara, você é moleque, cara, você tá na vibe, vai bagunçar. Eu nem critico, né? É o momento. Mas o cara, eu vi que o cara tinha uma certa idade,
provavelmente era a esposa dele que tava do lado e tinha uma menina, cara, atrás. Sabe, no banco. Menina, sei lá, 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Em pé no banco e tal. Já tava errado, hein? É. E, cara, o funkão assim, arrebentando a mulherada, sabe? Aquela letra bem. Sim. Pô, cara, aí eu me senti muito mal, cara, porque era uma coisa falando de mulher da maneira, não tô querendo aqui, eu não sou Sim, militante, sim, cara, não, sim. não é mimimi, nem nada, mas pô, eu tenho filha, cara. Eu jamais colocaria uma música daquela pra ouvir junto com a minha filha dentro do carro, cara, É, rebentando. Por quê? Por que que eu falo que a música é perigosa? Por conta disso. Imagina, aquela menina com 7 anos, não tem vivência nenhuma, tá rodeada daquele som, crescendo ouvindo o que é normal, mulher bola isso, mulher assim, tal, 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 pega 3, pega 4. é, Cara, ela tá nesse mundo. Ela é, vai crescer nesse mundo. E é, por influência da música. Então por exato. isso que a música, eu tenho muitas músicas que eu gosto, que me ativa várias sensações boas. Uhum. Tipo, tristeza também, por lembranças, né? Sim, Só que sim, também isso eu acho que é importante, né? Imagino eu. sim, sim. E eu acho que a música é uma ferramenta muito boa e muito perigosa também. Não sei se É. você pensa dessa maneira. Ah, totalmente. Pra mim, assim, a música é o veículo que transporta emoção, sabe? Então, o compositor, né, o artista, ele tem um poder muito grande. Eu sei que ainda é sutil, as pessoas ainda não perceberam isso, muito. Mas assim, ó, aquilo que você vibra, você sente na hora que você está gravando, é o que toca na pessoa. Então vamos pensar assim, ó, com isso, quem está mixando, o que ele está sentindo, está impresso na música. Quem está cantando, quem está tocando e tudo o mais. Então vamos pensar o seguinte assim, ó, o que a gente estava sentindo? É isso que vai chegar lá. A partir do momento que eu tenho controle sobre isso, que legal, fica na minha mão dar um presente para você, vamos chamar assim, que vai ouvir minha música, da maneira que eu elaborei. Aí aqui agora tem uma discussão de entre bem e mal, né? Não dá para negar que o pulso, a própria entonação ou o conteúdo toca na gente. Vai falar que Sim. não toca? Pega, começa a... Meu, isso te irrita. Mas você fica, fala calmo, tranquilo. Já causa outra coisa. Fala, Sim. e é automático, não é escolha. É tipo, sabe? Deus definiu, ó. Isso é lei natural. Pá! Então, ó, tem algumas pessoas que usam isso de maneira. Pelo menos é o que a gente ouve falar, né? Saber da verdade, quem é que sabe, né? Mas enfim, ouve falar de pessoas querendo utilizar esse poder da música para desviar a atenção do ser humano para ele próprio, para que essas pessoas tenham mais controle. Então, eu tenho entendido dessa maneira. E aí fica uma coisa assim, ó. Cara, pensa o seguinte, Will. Quanto mais a gente banalizar o que não pode, ele vai ficando comum, vai ficando comum, vai ficando comum, vai ficando comum, daqui a pouco e a gente, né? Então, isso que você trouxe realmente, cara, é algo muito assustador, eu vou falar a verdade pra você, assim, ó, que uma criança que está sendo criada, está sendo moldada, está tendo isso como natural. Tudo bem, eu sei que a gente precisa evoluir, mas essa coisa de cada palavra, cada ato perder realmente o sentido final, isso é muito perigoso. E entendo que, assim, não sei exatamente o que é que está acontecendo nesse mundo, quem é que é detentor de sistema, de bem e de mal, se a música é isso, se a música é aquilo. Não dá para negar que ela mexe com a gente, cara. Oh. Muito, muito, muito. Em vários aspectos. Eu acredito que a música nos transforma. Sabe? Não só quem trabalha com música. Ah, eu trabalho com música, me transformei. Eu era, sabe, vários relatos assim, eu era da droga, eu era do gueto, eu era de tudo. E a música me resgatou, a arte, de maneira geral, me resgatou. Agora, algumas pessoas são inocentes, são leves em só essa é minha arte. Tem outros não, eu quero fazer sucesso com essa arte. E como que faz para fazer sucesso? E aí, como tem um monte de padrão, que tem uma galera que estuda, usa-se esses padrões para mexer com o ser humano, né? E aí, no meio disso, cara, tem tanta variação, né? Então, eu fico vendo assim, ó, na nossa busca de fazer sucesso, e aí, cara, o que precisa cantar? Aí o produtor falou, cara, canta isso aqui que isso aqui dá certo. O empresário, ó, se você fizer isso, eu ponho dinheiro ali. Então, todas essas coisas vão fazendo com que aquela vontade nossa de viver da música, da arte, a gente passa por cima de alguns valores e vamos que vamos. E aí vai ficando normal, né? Sabe aquela coisa de, sei lá,
Qualquer exemplo, sei lá, eu fumo escondido um baseadinho. Eu fumo escondidinho, pá, ninguém vê. Daqui a pouco um vê, pá, daqui a pouco eu já tô no carro, daqui a pouco eu tô na rua, daqui a pouco tá tudo normal, velho. A galera tá vindo em casa e estamos acendendo e fumando junto. Então, é normal? Cara, dependendo do ciclo de pessoas que você tá, mas normal pra toda a sociedade? Isso não, sabe? Assim, eu falei, a maconha pode ser qualquer coisa, tomar uma pinga, tomar um café, tomar um chá, qualquer coisa que saia do, opa, peraí, cara. Né? Essa aí não é um padrão normal de sociedade. Então, eu vejo que existe sim, cara, um poder gigantesco na música. Tem gente usando muito bem, sabendo como mexer com nós, seres humanos. E a minha parada tá numa coisa assim, ó, que eu queria chamar a atenção a gente que faz música, a gente tem um poder de dar um presente massa pra alguém. Saca? Eu sei que dentro da oratória, das técnicas e tal, tem aquela coisa de, não, vamos falar de coisa ruim pra gente poder ter uma identificação, pra depois a gente trazer uma coisa boa. Cara, meu, como que você vai falar de solução falando de problema? O problema você já sabe, agora vamos falar de solução? Então, pra mim faz muito sentido essa coisa do utilizar essa música pra levar alguma coisa que transforme. Sabe? Não só a putaria pela putaria ou o dinheiro pelo dinheiro da música eletrônica que conecta com não sei o que, sabe? Mas aquele lance assim, ó, de, cara, eu tenho algo aqui dentro que precisa ser colocado pra fora. Então, nessa busca do eu aqui, ó, a música, os sons, os elementos, os pulsos, aí você coloca pra fora, né? Aí você tem vida. Nessa, porque o universo quer, a hora que toca, as outras pessoas são tocadas. Entende? Aí essa energia que a música causa em volta, pô, isso transforma, cara. Cara, transforma. muito louco, hein? E olha, você falou um negócio, cara, que me veio na mente aqui. Eu sempre falei da 8FM, né? E outras rádios também que eu gostava muito de ouvir. Hoje eu escuto rádio, sim, mas é bem menos. E, cara, esses dias, 3 dias atrás, eu tava escutando uma rádio dentro do segmento que eu gosto ali e como eu sou apaixonado por rádio, eu sempre presto atenção em algumas coisas, né? E uma coisa que... Aí eu mudei para várias rádios, não tô dizendo que todas é o mesmo esquema, mas... Cara, sabe o que mudou também? Muito a comunicação do locutor. Cara, é meio que entrou nessa daí, automatizado, o cara só passa música, fala a hora, o nome da rádio e tal. Cara, eu lembro que o rádio, antes o cara começava a conversar. Sim. Ah, você, Dona Maria, tal, não sei o quê. Ó, o seu Zé, ó, veio aquele pé inchado lá, tá bebendo demais, se tiver com o pé, sabe? Cara, eu, sério, igual eu falei, não tô consumindo tanto rádio igual antigamente. Mas eu, por esses dias, nesses 3 dias atrás mais ou menos, eu comecei a ouvir a rádio, eu não vi isso, cara. Eu não vi isso. E talvez tenha entrado nesse mecanismo aí, igual você falou da música, não é uma crítica aí aos locutores, cara, não é isso. É a minha percepção. Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas eu acho que entra nessa daí de, ó, você é contratado, você vai falar a hora, fala alguma coisinha e música, uma atrás da outra. Não tem mais essa interação. Então eu vou prestar mais atenção para ver se eu encontro alguma rádio nesse estilo raiz ainda. Mas eu acho que é mais, William, uma coisa de... O programa que você ouviu ali, sabe aquela coisa? Porque dependendo do programa, ainda tem. Ainda tem, porque eu ando muito de carro pra cima e pra baixo, então eu fico rodando rádio. Difícil tá sendo escutar a música na rádio. Então, cara, a rádio eu já gosto mais da interação, cara. Entendeu? Talvez Então eu sinto assim que... Lógico, tem programa que é bem de conversar com o público mesmo, tem uns que são mais de notícia. Então mas aí tudo bem, notícia, ou aquele, tipo assim, igual, vou falar Jovem Pan, Morning Show, aí tem uns outros programas de jornalístico ali, o Pânico mesmo, o Pânico eu curto, mas aí ele é voltado mesmo pra interação ali. Eu digo, cara, a programação normal, rolando a música, o cara dá aquela pausa, sabe, mexe com uma pessoa... Não sei, porque tempo cara. É dinheiro hoje na rádio, muito, né? Porque essa coisa, a música tá diminuindo o tamanho para poder caber mais rádio, mais música na programação. E aí, se o cara perde muito tempo falando, é uma música menos, então, 2, 3 que deixa de colocar. Uma indústria, né, cara? Né? Então tem Bom, não sei se faz, pelo menos pra mim faz sentido. Sim, né? sim. Mas tudo bem, é novos tempos, né? A gente tem que se adaptar mesmo, felizmente. Mas eu tenho saudade disso aí, cara. De verdade. Mas, cara, já falamos da música,
né? Mas eu queria saber como que foi seu primeiro contato com a música, ou através de, ou só ouvindo, ou com equipamentos, né? Com instrumentos, aliás. Tá. Como é que foi, cara? Cara, eu me lembro de contato com a música. Primeiro me chamou a atenção a música do Gessé. Aquela música, se um veleiro repousasse na palma da minha mão. Cara, essa música me tocou, cara, e eu não sei porquê, só me tocou. Eu me lembro de estar, eu morava lá no, nossa, a gente chamava de Pitoresco, lá lá onde é perto da Fapija agora, sabe? Lá, esqueci o nome daquele bairro lá. Acho que é Jardim Colônia, Jardim né? Colônia, lá para aquele lado lá. E aí, chama Silveira na época, chamava ali, na curva, ele morava pro lado de cá, o Colônia pra lá, né? Silveira era pra cá. Eu me lembro de estar na beira de uma cerca, cara, e eu comecei a cantar essa música, porque eu devo ter ouvido no rádio, alguma coisa assim, e me agradou, cara. Nossa, que coisa legal, que legal. Então, assim, isso eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, primeira vez que deu alguma coisa com a música. Nunca, né, até então não sabia que ninguém da minha família era relacionado com música. Quando foi ali pros meus 16 anos, aí eu tinha uma namorada e a família dela tocava e tal, e eu ficava ali com uma caixinha de fósforo, tocando ali, chacoalhando e cantando junto ali. E então foi aonde eu tive mais contato com a música, de cantar e tal. E aí com os meus 17, já para 18, acho que é isso mesmo, aí eu tive um problema com droga, com cocaína. E foi esse concunhado que me falou, cara, se você quiser o violão emprestado, né, pra você não ficar na rua e tal, desviar a cabeça aí. E foi isso, cara, eu peguei o violão dele, aí pra não ficar com aquelas más companhias, chegava da fábrica e ia direto pra lá e ficava ali com o violãozinho, tchum, tchum, tchum. Aí depois disso comecei a tocar ali na esquina com os amigos, cantar uma musiquinha. Despertou a vontade de estudar, de conhecer. Fui estudar com um cara que pirou minha cabeça. Acabei indo estudar baixo, porque eu achei que era mais fácil do que estudar o violão, aquele monte de acorde difícil. Eu tenho essa leitura. Eu falo, nossa, vou tocar baixo pra poder... Mais fácil, né? Meio isso. No começo até depois começa a complicar como qualquer coisa, né? Mas enfim... Aí depois disso, comecei a estudar, apareceu uma oportunidade que estavam precisando de um baixista numa banda de rock and roll lá, e eu não tinha nada de rock and roll, tocava mais MPB, Legião Urbana na época, né? E os caras eram só rock and rollzão mesmo. E entrei nessa banda, cara. Cara, fizemos 2 ensaios, 3, a banda acabou ficando eu, o guitarra e o batera. E aí tentamos ver entre nós 3 quem cantava melhor, ou menos pior. Aí acabei virando vocalista da banda, tocava baixo, foi indo, aí depois de um tempo tive o convite para entrar no XCB, né, com o Cris e o Fabiano, e aí depois eu entrei no XCB e a coisa começou a tomar proporção mesmo. Nessa época ainda eu tinha padaria, né, então eu ficava entre a padaria e tocando um pouco pra lá. Aí quando rolou essa coisa do XCB, aí apareceu uma oportunidade de vender a padaria, cara, não pensei 2 vezes, cara. Tava num momento da vida ali, falei, cara, eu preciso ser feliz. Vendi a padaria e abracei essa ideia com música. E aí, como tudo que eu faço, que eu quero saber um pouco mais, cara, aí eu acabei entrando na faculdade, fiz faculdade de música, comecei a fazer arranjo para orquestra, produção musical, aí, bicho, aí aquela coisa só do tocar abriu, assim, de um leque gigante, né? Porque precisava ganhar grana. E só tocando, com os contatos que eu tinha, não dava pra pagar as contas no final do mês, né? Então precisava fazer arranjo, precisava fazer gravação, várias outras coisas para poder dar conta no final do mês. Então, através disso, eu entrei na música, de cabeça, literalmente. Olha, e pra quem, vocês são mais jovens, né, e tá chegando agora em Jacareí, banda XCB foi uma banda que estourou aqui nos anos 2000, mais ou menos, não era? Isso, exato. Pô, eu lembro o bom de fazer um podcast gravado, porque eu vou deixar agora um trechinho aí um pedacinho, né, pra não dar direitos autorais. Mas um tequinho aí. Parabéns por você ser direito, mais um perfeito em meio à perfeição. Canalhas piratas, de unhas e patas, esmolas de ouro pra pagar. O resto do que ficou agora, e sem demora é novo blá blá blá. Justiça me queira, de qualquer maneira, arruma uma vaga pra entrar. Não vem com essa cara, não vem que não cola. E na 8FM
Tinha, rolava muito, né? Sim. Teve a Jovem Pan, né? É. Vocês tocaram na Jovem Pan, A gente né? foi a Fez um- primeira banda independente a tocar na Rádio Jovem Pan. O Olha, Tutinha lá de São Paulo que liberou pra gente poder tocar aqui. Olha que Cara, legal, a gente cara. era tão bem aceito aqui na região que a galera pedia para as rádios, né? A Stereo Vale, Jovem Pan. Tinha umas rádios aqui que a galera pedia pra tocar nossa música, cara. Olha pra você ver como é que era Caramba, esse que da esquema. hora. Cara, eu tava procurando CDs no meio das minhas coisas lá, porque eu tenho CD da banda Sim, XCB. sim. Legal. Era pra me ter trago, mas eu não encontrei, cara. legal. Mas eu vou encontrar ainda e vou deixar uma foto aí lá no Instagram ou vou adicionar aí nessa edição, pode ter certeza. Top. Cara, e a banda, ela ficou quanto tempo assim rolando? Nossa, cara, a gente ficou, acho que uns... Nossa, eu nunca fiz essa conta, sabe, cara? Mas acho que uns 7 anos. A gente ficou uns 7 anos assim... Quantas Firme músicas mesmo. vocês gravaram? A Ou gente chegou compôs? Tá, a gente chegou a gravar 2 discos, né? 2 discos. É o Eu lembro Nove do primeiro. Sonhos, o Nove Sonhos foi aquele, tipo assim, antes de eu entrar na banda, Aquela que eu tem já a música. tinha Epa, Isso, epa. Essa é a primeira? Essa já é o segundo. É o segundo? É o segundo então já. o que eu tenho então é o segundo. Esse é o Vida Song Estações, É. né? Já é o segundo. Tem a carinha de coisa e ele tá em branco ali. E o fundo eu não um lembro bonequinho, bem. né? Do Isso. bonequinho. Isso, esse aí já é o segundo. Ah, Então a gente fez 2, eu com eles, né? Fiz 2 discos. Como eu entrei depois, já a banda já tinha um tempo, né? Uhum. Aí o baixista, que era o Crisão, saiu. E aí eu acabei entrando nessa época aí. E aí tava naquele... a banda tava naquele momento de... Arrumou um empresário e a gente tava começando a tocar pra São Paulo. Fazer festa de faculdade, sabe? Odonto... Como é que era mesmo? Em Mogi, cara. Uma festa gigante. Enfim, só aquela coisa de palcão, sonzão, a galera vindo. Então, nossa, Deve ser foi uma uma sensação irada, né, cara? Meu Deus, cara. Galera indo, te escutar. Cara, é maravilhoso. Cara, a sensação assim, que eu tenho, assim, como de música, assim, a melhor sensação da minha vida, que eu... Nossa, eu lembro da hora que eu dá um negócio, cara. A gente tocando em Caraguá, sabe aquele palcão concho? Era a época de carnaval, tocando carnaval. Cara, aquele negócio lotado, assim, não tinha aquela tenda, era tudo aberto. Não tinha nada fechado. Então, assim, ó, as pessoas iam, assim, que sumia Nossa, que da hora, cara. nos prédios, gente na rua. Cara, e você tocava e todo mundo... Meu Que energia, Deus, vai cara. até arrepio, cara. É a coisa mais maravilhosa que eu já senti na minha vida, assim, ó, de gente com gente, sabe, cara? Maravilhoso, maravilhoso. Cara, que top. Imagina, energia pura, uma troca muito louca. É absurdo. E depois a banda XCB, pra onde você foi, o que você fez? Continuou na música? Tá, depois do XCB, quando eu saí do XCB, na verdade a banda meio que deu uma parada, porque chegava umas épocas do ano a gente não conseguia o dinheiro para pagar as contas. Então, meio que formamos uma banda de baile, né? A banda, que agora hoje é a banda Palace, né? Na época ele virou Banda Magia, com a Cida e mais um pessoal. E aí foi mudando e tal e virou Banda Palace. Então, na verdade, eu toquei, a gente ficou administrando a banda um tempo. E aí, quando eu saí da banda, foi para trabalhar com produção musical. Eu fui para São Paulo. Na verdade, eu tinha ido para o Rio de Janeiro com o Paulo Debetio. Paulo Debetio fez Chitãozinho de Chororó. Acho que o primeiro sucesso foi Sandy Júnior. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa dele, ou ele, em algum podcast, cara. Cara, esse cara fez muita coisa assim. E eu fui ajudar um amigo, porque o carro do Paulo Debetio quebrou em Areias. E eu fui ajudar um amigo, acabei vindo de lá com o Paulo Debetio conversando. Ele gostou das minhas ideias e acabou me levando pro Rio para trabalhar com ele, para fazer produção. Fiquei lá um tempo. 2004, voltei para São Paulo. E aí fui trabalhar, o Rodrigo e Ronaldo, na época que estava chegando ali em São Paulo, com os caras do primeiro time ali, ele acabou me levando, fiz a produção do Ricardo Eduardo, comecei a trabalhar no meio, fiz alguns outros artistas, sabe? Eu comecei a viajar, fazer produção de show também, além de disco de show. Aí no finalzinho, ali perto de 2010, o Ivan Miyazato, que fazia Luan Santana, Jorge Mateus, cara, me chamou para trabalhar com ele. O Abas me levou lá. Aí trabalhei um pouco com eles ali. E na sequência já tive uma questão com Deus, cara, sobre... Na verdade, eu fui fazer esse tipo de trabalho porque eu tive uma experiência com Deus, que foi... Eu estava fazendo o trabalho da Igreja Matriz das crianças. E eu fui ajudar o Binho, porque ele não estava conseguindo acabar o disco. Aí peguei ele e passava as madrugadas ali trabalhando, cara. E aí eu tive uma experiência com Deus, assim, dele falando que esse era o meu caminho. Era ajudar os menores. Até hoje eu tenho isso, ajudar os menores. E aí nisso, cara, eu fui atrás de recurso, com igreja, grupo de oração, pessoas que estavam em volta, não consegui esse dinheiro, aí me deu um negócio, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou vencer, eu vou conseguir esse dinheiro, vou montar um estúdio e só vou gravar, cara, quem quer falar da palavra de Deus, que a igreja não vê dinheiro,
né? E fui, aí eu tava lá já. Aí foi quando, nesse 2010, já tava ali fazendo bastante coisa, né? Meu filho nasceu, cara, poucas vezes eu vi minha esposa grávida ali, sabe? Porque quase não vinha pra casa, ficava rodando. Aí Deus vem e me fala, e aí, como é que nós estamos, né? Aquilo que você falou que ia fazer, como é que tá? Se acabasse hoje, como é que foi? E aí, cara, aquele negócio pesou, e aí eu larguei tudo, vim pra Jacareí mesmo, tava pra São Paulo direto. Aí fui fazer um trabalho na Quadrangular com o Janderson, e a partir dali comecei a fazer os trabalhos cristãos, vamos chamar assim, né? E aí foi 2015, muito decepcionado, que eu achei que eu ia encontrar Deus ali, né? Cara, eu só encontrava coisa errada. Putz. E aí aquela, né, coisa ruim de querer, de falar assim, caramba, Deus, você me tirou dali onde estava fluindo, coloca aqui. Aí eu só enxergava coisa errada, sabe? Os irmãos que ia gravar, que falavam de Deus, mas a vida toda torta. Tipo assim, eu entrei num lugar de julgamento. Hoje eu vejo isso, tipo, tá errado, mano. Quem que não tem erro, né, cara? Eu sou o mais errado de todos, né? Tipo assim. Mas enfim, era momento, né? Não, mas é que você teve uma expectativa, né? E Exato. caiu numa realidade Cai numa diferente. realidade totalmente diferente. Aí, mas, enfim, aí, cara, passei bastante tempo dentro dessa coisa da igreja, e fazendo e tentando, conheci muito, aprendi muita coisa, principalmente na questão áudio, sabe? Eu acho que o Espírito Santo me mostrou muito, cara, na questão áudio, como fazer com que essa coisa que é abstrata, cara, toque, faça realmente a função que tem que ser feito, sabe? E isso em cursos ou workshops que eu faço dentro das igrejas, ou então já fiz bastante workshop também, trabalhos de mixagem com essa galera que faz música eletrônica, sabe? Porque tem muito a ver com esse conceito mais abstrato, né? Da sensação, como conectar com esse além que tá lá, né? Então, aí acabou acontecendo o quê? Me decepcionei na igreja, mas também aprendi entendendo que assim, cara, eu fui buscar uma coisa que era um ideal meu, eu que imaginei aquela coisa, e o mundo real é outra coisa. Então hoje eu vejo, graças a Deus, tive a oportunidade de viver essa experiência, de entender que, caramba, você é menos um amiguinho. Baixa tua bola aqui, é para conhecer, né? Ó, vão se conhecendo, vai acalmando seu coração, menos expectativa, e aí fez sentido aquela coisa de servir, sabe? Acho que hoje está mais claro essa questão do caminho que eu estou tomando com a acústica e a parte da música, como ela vai entrando no meio disso. Mas muito tempo, cara, eu fiquei assim, caramba, cara, o que eu faço? Faço música, faço terapia, faço isso, faço aquilo outro, faço o quê? Não, cara, fiquei na loucura, porque com essa coisa de internet, né, você tem que fazer divulgação, você tem que não sei o quê. Cara, eu tô 3 anos, 4 já sem postar nada, sabe? É ruim, tem hora assim, caramba, eu tenho que fazer, mas ó, graças a Deus, cara, trabalho não para, só indicação. Eu não dá nem tempo de colocar lá. Se eu colocar lá, e hoje, para esse ano, eu tô com uma expectativa de uma ideia de condicionamento acústico que pode ser popularizado, cara. Muitos lugares terem a qualidade do som com um custo muito baixo. E você mesmo instala, sabe? Então para esse ano eu tô buscando essa frente aí para falar sobre isso. Mas até me perdi onde eu tava aqui. Mas no geral é isso assim, ó. Aquele momento que eu tava, cara, o que eu faço? Eu não fazia nada. Então eu falei, né? Cara, Deus, tô aqui, cara. É o Senhor que manda. Me direciona aí. Me direciona, sabe? Traz as pessoas. E foi muito legal que nesse espaço, que eu já tava meio parado com a música, né? Por conta da acústica, tomando muito tempo, um pouco de decepção também. Mas aí trabalhando, por exemplo, eu trabalho com o Chino, né? E ele é o rapper, puta cara, top. E aí ele começou a fazer as pontes, não, vamos fazer, tio, vamos fazer não sei o que, e voltou e acendeu de novo, e aí foi legal, porque a hora que a gente entrou aqui com esse conceito novo, porque assim, com ele eu já trabalho há bastante tempo essa coisa do lugar, né, que a gente chama da sensação, o lugar e tal, e aí quando as pessoas vinham, ele já conversava a respeito disso, alguns mentorados dele, sabe? Então a pessoa já vinha com esse conceito aberto, já vinha aberto para isso, e aí chegava aqui, podia trabalhar isso com... Cara, a gente viveu experiências aqui, cara, maravilhosas. Então, parece que virou uma sala, acho que mais de terapia, sabe? E assim, ó, a gente veio fazer o Unischool aqui. Nossa, eu esqueci o nome dela, cara, olha que pecado. Aura Alves. Ela veio gravar e é uma pessoa, cara, que ela tem um negócio, cara. Sabe, pra mim ela é uma artista, cara, ela é uma artista. E poder ouvir da boca dela, caraca, cara, quem é você, bicho? Que coisa louca é essa? O que você fez, né? Porque a hora que ela viu o resultado
Uou, que maluquice é essa? Pra onde você me levou, amiguinho? E aí ela ouve aquele resultado, sabe? Então em todos, o Alan, que passou por aqui também, é um cara do rap antigueira. Todo mundo que passa por aqui, cara, sai assim, caraca, cara. Sensação incrível, cara, né? Olha, pra vocês aí que já ouviu um pedaço aí do jingle do Podcastano, foi gravado aqui, o Wilton e o Chino. E o Chino, O Chino que fez adaptou a letra e o Wilton que mixou, né? Fez lá os a gente foi beats. uns pitaquinhos. E assim, eu também tive participação. E eu estava aqui no dia, né, que a gente fez juntos tudo isso. E, cara, a sensação é... Cara, eu não sei explicar. É energia, cara. Eu acho que se você for tímido chegar aqui, você dificilmente você vai soltar de primeira, mas vai indo, a energia vai, assim, entrando, vai te absorvendo, daqui a pouco, a hora que você vê, você tá pulando, tá cantando. Tanto é que eu finalizei depois, eu falei, cara, eu fiquei com vontade de... Porque eu gosto muito de música. Eu falei, cara, eu tô com muita vontade de gravar uma música. Ai, eu que ainda legal. vou gravar. Vai, vamos. Porque assim, eu não tenho... eu sou ruim com tempo, sabe, de música. Igual, eu toco violão, ou eu canto. Certo. E se eu tocar violão, tem que estar super, mega concentrado aqui. Se alguém falar comigo, eu já... Entendeu? Então, assim, eu tenho que trabalhar isso, mas eu gosto muito de música. E eu acho que eu vou gravar uma música aqui. Que legal. E ó, eu vou falar pra você, essa coisa de tempo, 15 minutos da gente conversando, você entendendo o que precisa ser entendido, você nunca mais vai falar isso. Cara, tempo é sensação. Imagina que você tá aqui, ó. Caramba. Sabe? Aí... Aí, enquanto você continuar nessa vibe, cara, e não se preocupar com mais nada, você vai continuar aqui, ó. Então, eu preciso, cara. E aí a gente pode colocar o tec, 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 1 e 2, e sabe essa coisa de sempre estar nesse movimento contínuo? E aí, ó, o que acontece, assim, ó, isso aqui, cara, é uma das maiores terapias que existem, cara. Porque você vai tender a ficar acelerado, sabe? A gente, quando tá tocando, pelo menos quando começou com os lances do VS, que precisa tocar com o clique, então acontece o quê? Quando a gente tá tocando a música, a gente tem as variações. Chegava alguns momentos da música, principalmente de virada, cara, aquele metrônomo ficava muito lento, cara. O que tá acontecendo? Então, aí como vai passando o tempo, você vai vendo, cara, porque a nossa ansiedade naquelas partes que eram mais complexas, a gente tende a acelerar, ou então tocar mais lento, que é mais difícil, né? Então com o metrônomo não, cara. E aí o que acontece? Cara, depois que parece que você domina isso, que você vê que é só uma questão de... Cara, mas dá uma tranquilidade, dá uma leveza de tocar. E aí o que é mais legal? Quando a banda inteira toca junto, cara, fica aquela massa sonora, sabe? De... Brrr, brrr. Não é volume, não é intensidade, é... Sincronia, energia. É energia. Todo mundo batendo no mesmo lugar. Brrr, brrr, brrr. Da hora, né? Cara, é maravilhoso. Então, olha pra você ver. Eu peguei um pouco essa sensação naquele dia que a gente tava gravando aqui, porque, pô, a hora que a gente tava montando aqui, ainda falei, meu, eu curto muito, porque eu cheguei aqui, como é que chama? Essas caixas de referência. Isso, os monitores de referência, isso, né? Pô, o som é super agradável, cara, uma delícia. O espaço aqui é uma delícia. Você entra aqui, o som é, sei lá, maravilhoso. E aí eu falei, né, da música, é o Billionaire, Billionaire, isso. Aí você colocou e tal, e aí eu falei, meu, eu curto muito esses toquinhos, eu gosto muito de Cássia Eller, que põe uns efeitos, eu não sei como é que chama. Sim. Sei lá como é que é. Põe uns toquinhos, cara, umas bobeirinhas. E eu me ligo muito, eu fico travado nisso daí, fico apaixonado por isso. E aí aquele dia, e eu sempre ficava pensando assim, meu, como que a pessoa teve uma sacada? Eu não sei se é dela, tem um vídeo que bate uns chinelos, tipo umas havaianas lá. Sim. Pô, não pode falar havaiana agora que tá perigoso, né? Tem nada a ver, gente. Bate umas havaianas lá, uma coisa assim. Sim. Eu falo, cara, como que a pessoa teve uma sacada de pôr esse barulho, vai? Eu falo barulho. Sim. Por quê, cara? E aí aquele dia aqui, você, não, tem que pôr isso, tem que fazer isso. Olha, velho. Tem que... então, pra nós, assim... Tem que enxergar a música, que... Pra mim, eu escuto a música, mas você praticamente enxerga a música. Eu olho assim, ó, cara, o quanto ela tá me emocionando pra aquela direção que a gente quer, sabe? E aí, aqueles elementos que estão ali estão falando comigo.
E aí tá faltando alguma coisa, cara. E aí que coisa que é essa? Né? Então vamos falar assim, lógico, pela experiência de ter feito várias coisas, então você pensa, cara, alguma coisa é agudo na parte do agudo, precisa ser mais constante, ou precisa ser uma melodia, ou, sabe? Então, mas assim, ó, mexe em você no sentido assim, cara, pra chegar no podcastando, cara, falta alguma coisa, sabe? Então, ou então a música é muito tranquila, cara, aquele violão, ou então aquela guitarrona choradona. E aí você fica, cara, que timbre. Não, tem que ser mais aveludado, tem que ser mais... Aí você dá um nome, qualquer nome que seja, sabe? Só precisa fazer sentido. Cara, mas pra mim, cara. é isso, é aquela coisa, tá faltando isso, a música tá pedindo isso, porque isso pra mim sempre foi uma frase que me incomodou muito, sabe? Porque, cara, você tá em busca de informação, aí você vai ver o produtor falando, os caras que você gosta muito, ele fala, não, é porque a música tá pedindo. Pô, mano, o que significa isso, né? Tá pedindo, mas como? Me fala. Então, pra ficar simples, pra mim hoje é assim, ó, cara, se a música é o veículo que transporta sentimento. Tudo que eu senti na hora que eu tô gravando, mixando, até mesmo compondo, chega lá. Ou tem a chance de chegar lá. Não, chega. Se eu registrei, chega. Chegou. Toca. Cara, é isso. É isso. Então, quanto melhor ou mais claro eu tô de mim, com a emoção, velho, eu registro, sabe? Então esse papo de, o estúdio é frio. Cara, tá errado. O estúdio é o melhor lugar do mundo. É que você tá contando uma história pra você, que ouviu falar do outro, que aqui é o lugar de exposição. E também eu sei que dependendo do estúdio que você vai, o cara só quer apertar o REC. Então eu vejo uma outra coisa, eu vejo um ser humano, cara. Um ser humano que, se ele sentir direito aquilo, clareza daquilo que ele tá querendo dizer, se ele sentir agora, o microfone registrou, quando a gente mixar e masterizar também tiver todo mundo nessa direção, é impossível quem ouve não entender, cara. Ela pode não gostar, pode não se identificar, mas falar assim, ó, cara, isso aí tá falando disso. Não vai ter dúvida, sabe? Porque às vezes você ouve umas músicas assim, depois a gente pode até ouvir, cara, algumas gravações que a gente faz aqui. Quando a pessoa chega, eu deixo ela cantar e vou entendendo o universo dela, ela grava tal, beleza, ok. Agora deixa eu provocar aí dentro. Aí a gente começa a conversar. Mas isso, aquilo, tal. E se a gente fizesse assim, com esse sentimento aqui, você colocando com essa intensidade, a pessoa começa meio desajustada, né? Um pouco pra mais, um pouco pra menos. Aí a gente vai, não, isso, vai, pá, pra cá, pra lá, tchum, tchum. Daqui a pouco, a pessoa, cara, encarna o negócio e... Meu, você vê o antes e o depois? Você fala, não. Porque esse primeiro era o bom da pessoa. Ela falou, top. Aí ela aprofunda dentro dela, entendeu? O meu papel é só cutucar e fazer ela sentir, mano. Então, como é que, William, fala pra mim, cara, se eu não sentir, mano, como é que você vai sentir? Então, tá nós dois, eu e o Chino sentindo, você não tá sentindo e tá dentro da sala, como não, mano? Vem cá, vem cara, participar com nós. Tipo assim, eu nunca tive contato com um produtor, assim, eu nem imagino se isso é de todos os produtores. Mas eu percebi, você tá ali, o cara cantando, você tá dançando, você tá vibrando, eu percebi isso aí, cara. Porque eu percebi que nas minhas gravações, cara, acontece assim, ó, pensando em performance, tá? Resultado final. Quando eu tava do outro lado do vidro e só aqui, puxa vida, não tá. Pensa assim, pensa assado. Acontecia de um jeito. O dia que eu coloco a pessoa do meu lado e às vezes eu fico na frente, olhando no olho, pra que... Meu, sabe, por exemplo, passamos uma parada com o Fabricinho. Ele tava cantando a música pro pai dele, velho. Nítido. Olhei, entrei na frente e falei assim, seu pai que tá aqui, amigão. Fala pra mim o que você tem pra falar aí. Você não é bom? Fala pro seu pai. E aí, qual é? E no meio disse, qual que é? Não, fala, velho, canta esse microfone, cara. Sabe? E aí começou meio assim, e ele foi entendendo, e caraca, velho, acaba, o cara começa a chorar, e tá registrada aquela pancada, tá ligado? É sobre isso, mano. Então eu vejo duas coisas aconteceram. E a terceira pode acontecer. Duas cara, ele se libertou daquilo que ele precisava pôr pra fora. Pai! Segundo, o registro disso, mano, é lindo. Tá lá, cara, toda essa parada que ele precisava falar. Cara, o terceiro é a hora que a gente escuta, mano. Você toma um choque, mano. E aí, quem é pra aquele tipo de música vai entender o que precisa ser entendido. Entendeu? Então é sobre isso. E aí,
o evangélico, o católico, o rapper, o rock and roll, o reggae, qualquer um. Tudo é música, tudo é a mesma coisa, é um ser humano que precisa dizer algo, e dentro desse universo que ele vai dizer, tem uns padrões, né? O padrão do reggae, o padrão do rap, o padrão do trap, qualquer padrão. E aí o legal, que eu acho que é o mais lindo, o cara pega isso, que é um padrão, e bota a identidade dele, sabe? De repente ele não gosta muito daquele kick, ou então aquela harmonia que todo mundo tá fazendo, ele quer outra coisa, sabe? Ou até o mais lindo, quando ele se coloca de verdade na música, visceral, vivo, seja romântico, ou seja pancada. Cara, isso chega nos outros que é assustador, sabe? Pra mim eu acho que a gente tá, não posso falar. Cara, a inteligência artificial tá aí para ganhar o mercado nessa questão arranjo lindo. Faz coisas que a gente fala, uau, como? Só que, cara, esse poder emocional não tem, sabe? Para quem escuta música de uma maneira mais abstrata, sabe? Tá lá, tá tocando, legal, pá, passa. Agora, quando você vai se relacionar com a música, e todo mundo tem isso, né? Que nem você falou, cara, essa música me toca. Então, ó, cada um de nós, seres humanos, tem um som, uma música, sabe, minha mãe cantando no meu ouvido, uma que, ufa, é isso, cara. Então, é essa. Eu quero fazer mais disso, sabe? Mais dessa aqui. Caramba, cara, caramba, mais. E aí, hoje, pra mim é muito nítido, assim, ó, muito. Se uma pessoa vem aqui, ou a gente vai em qualquer lugar, ela vive essa experiência, pá, pra mim, meu papel já tá concluído. Eu tô satisfeito com o resultado da música. Satisfeito, cara, que esse é o meu papel, ajudar a chegar lá. Nossa, então, top. Dali pra frente, cara, é um caminho que, às vezes eu posso ajudar com alguma coisa, mas assim, ó, hoje, mais do que antes, eu vejo assim, ó, cara, eu só quero estar no lugar de, cara, como que eu te ajudo a mexer dentro de você para você colocar mais para fora ainda, cara? Isso que precisa ser dito. Então hoje meu papel como produtor, ele tá mais nesse lugar. Eu entendo da música, né, da questão de arranjo, enfim, a parte toda da música. Entendo do meu jeito, tá? Tô falando, entendo pra caramba. Não, só do meu jeito. Agora, meu poder, cara, tá mesmo, assim, em chegar lá dentro, sabe? 2015 eu vi isso. Eu tive uma depressão, né? Naquela época eu falei pra você, saí da igreja, tava muito triste. A hora que eu vi, cara, tava numa cama morrendo. Um mês já parado. Fui querer ajudar um amigo com uma mixagem rápida. O cara pegou, levou numa casa noturna, tocou depois do Gustavo Lima. E aí, porra, e o Tão que fez isso aí, que lixo. Meu, isso acabou comigo. Nossa. Sabe? Deixei um espaço pro cara fazer a master lá na gravadora. Acho que era da Universal na época, não sei, alguma coisa assim. Eu sei que, cara, isso acabou comigo. Eu fiquei com muita vergonha e, porque eu vi, tava numa cama já quase um mês. Aí eu me lembro de estar deitado, cara, e eu fui colocar a mão no joelho. E aí a mão não vinha. Aí começou, sabe quando dá aquele desespero, cara? Caramba, o que tá acontecendo? Eu achei que eu ia morrer. A mão não vinha, daqui a pouco eu sentei, aí parece que veio daqui assim, ó, coloca no computador o que ia aprender. Coloca o computador o que ia aprender. Cara, deitei, muito custo, fui ali o que ia aprender, passei o dia ali, daqui a pouco eu encontrei coach, 2015 isso. Aí eu falei, nossa, que legal, entrei no site da IBC, cara, eu passei esse dia e uma noite e o outro até meio-dia lendo, cara, aquilo. Eu falei, meu, a salvação tá aqui, cara. Tá aqui tudo, velho. E aí foi quando eu avancei nessa questão de desenvolvimento humano, de buscar... Na verdade, eu fui para me salvar ali, né? Eu fiz o PSC do Instituto Brasileiro de Coach. Cara, ali foi um bagulho meio que espiritual, velho, te juro. Foram 7 dias... dia inteiro, num hotel em São José. Depois a gente ficou mais um mês fazendo as atividades em casa e indo, né, na casa dos amigos. E depois mais 7 dias. Esses últimos 7, meu amigo do céu. Cara, muito louco. E aí, o que aconteceu? Nesse treinamento, a gente precisava fazer as dinâmicas. E aí, a primeira que eu já sentei foi com uma psicóloga. Cara, aí eu tava mal, cara. Então, primeiro que... na roda da apresentação ali, né, um monte lá, 80 pessoas aí se apresentando. Eu falei que era músico e tal, o cara começou a tirar sarro da minha cara. O que você tá fazendo aqui, cara? Porque assim, ele era só de RH, só essa galera do desenvolvimento humano, né?
E aí, cara, primeira ferramenta, eu sento uma psicóloga na minha frente e eu tenho que fazer a ferramenta com ela. E eu, nossa, cara, tudo sem jeito, sabe? Se sentindo daquele jeito mesmo. Aí eu falei, ó, cara, eu não vou conseguir e tal. Ela falou, não, começa você. Aí tinha o lugar de sentar na cadeira, né, por causa do espaço e tal. Aí sentei, cara. Quando eu sentei pra começar, cara, o bicho veio parece com um vento daqui, assim, ó. Aí eu comecei a fazer aquelas perguntas que precisavam ser feitas. E aí, cara, eu vi um ser humano precisando de ajuda, cara. Olha. Aí eu só ia conversando com aquele ser humano. Cara, aí aquela mulher começou a chorar e, meu, foi uma coisa de louco. Eu sei que depois que acabou, a gente fez lá, ela fez em mim, tal, e aí voltamos lá pra aula normal, né? Não tá todo mundo lá. E aí abriu espaço para comentário. Cara, ela fez um comentário a respeito do como tinha sido a ferramenta para ela. E ela me colocou num lugar, ela falou assim, eu nunca cheguei tão fundo dentro de mim igual eu cheguei hoje. Cara, eu quero dizer uma coisa para você. Acho que ela tinha 30 anos de psicologia. Ela falou assim, eu nunca vi alguém levar uma pessoa com tanto amor igual você levou. Mano, aquele bagulho mexeu comigo, sabe? Eu falei, caramba, sério? Cara, eu sei que eu comecei eu ia fazendo as ferramentas e com quem eu fazia, sempre, cara, meu isso, meu aquilo. Então, aí acabou, cara, que eu acabei saindo desse curso aí, esse treinamento, como o cara que nasceu pro negócio. Sabe, a revelação, todo mundo, cara, passava por uma pirâmide no final e aí alguém do outro lado esperava, né? Nesse treinamento nosso, eu não fiquei sabendo disso e a turma... Estamos de volta. Joia. Galera, tivemos que esperar um pouquinho que a câmera acabou aquecendo, mas retomando aí, você estava falando que na hora, depois que você fez se graduou lá, né? Terminou o curso, a galera tava tudo te esperando. No final tinha uma pirâmide assim, e no final tava o pessoal todo lá esperando. Pô, foi uma coisa muito legal, cara. Foi Cara, muito isso é bem interessante, bem bacana. A gente estava falando, até nessa pausa aí, falando sobre acústica, né? Sim. Como que você entrou no mundo acústico, não mundo acústico, na verdade, como que você enxergou que você conseguia melhorar uma qualidade? Porque, pô, aqui é uma qualidade surreal aqui. Tá uma delícia conversar aqui, gravar. Nossa, eu tô louco para ver o resultado desse podcast aqui. Como que você conseguiu ver e falar, meu, é isso que eu sei fazer? Tá. Eu entrei por conta de um problema que eu tive na minha sala. Eu contratei uma empresa de São Paulo e aí no final nunca ficava bom o resultado da mixagem e aí eu vi que por conta de 13 centímetros a sala nunca ia ficar boa. E aí entendi a questão de proporção. Nesse processo de aprendizagem ali, né, de entendendo, pô, mas como que é isso? Porque rolou uma curiosidade, como assim por conta de um espaço nunca o som vai ficar bom? Porque isso me chamou a atenção. Como não? Nunca. Porque é isso, cara. Naquela sala eu poderia ter 200 milhões de dólares e colocar ali dentro e ela nunca ia ficar boa. Isso é esquisito, não é, cara? Fabuloso. É nunca mesmo, né? Então essa coisa me chamou a atenção demais, assim. E aí no meio desse processo de busca, conhecimento, entender essa coisa do som, eu comecei a perceber que meio que eu vejo o som. Não é que eu vejo ele faz sentido os caminhos. E aí quando eu vejo isso, eu boto meu ouvido ali e tá acontecendo assim. Então parece que quando eu falo aqui eu tô entendendo esse caminho que o som tá fazendo. Por percepção, não só porque falaram que bate ali, sabe essa coisa assim? Então nesse momento uma parada despertou diferente em mim, porque eu comecei a entender o som, comecei a olhar pro som, como o som se comporta, o grave, como ele se comporta, porque eu venho pra essa coisa da mixagem também, né? Compressores e tal. E aí comecei a prestar atenção em detalhes do grave, do médio e do agudo. Cara, quando isso fez sentido cara, é só isso, o som tá num espaço e ele se comporta sempre de determinada maneira dentro do espaço. Cara, bico, espaço, tamanho, uso, depois a gente tem na outra ponta o material ou a técnica. Então como eu entendo bem do som, ficou muito simples trabalhar nesse lugar. E aí eu comecei a fazer os trabalhos, né? Primeiro eu fiz uma sala para mim, fiz uma sala para um amigo, arrumei outro, ajudei outro, comecei a dar consultoria e comecei a fazer um monte de projeto. Isso eu tô desde 2010, acho que foi o 2011, por ali, 10, finalzinho, dali pra cá, direto.
E há 5 anos atrás eu comecei a fazer as instalações, aí quando foi o boom mesmo, porque até então eu tinha a parte técnica. Ah, funciona dessa maneira, os materiais, né, e as técnicas, né? Material absorve X. Já validou tudo, né? Já validei tudo. Aí eu comecei a ir para campo por uma necessidade mesmo, de grana, de precisar trabalhar. Cara, comecei a instalar e comecei a perceber aquela coisa ali. Cara, meu, olha o resultado disso. Eu comecei a medir esses resultados. Caraca. Aí foi o boom mesmo, porque toda aquela lógica começou a ser validada na prática ali, na obra. Cara do céu, aí fez sentido. E a acústica, a gente pode dizer que é um custo caro? Tem como... Porque a gente bateu um papo ali e tal, tem os métodos que o pessoal vende, que é aquela, ó, compra isso, porque eu mesmo queria tratar uma parte, um pedaço meu que a gente estava conversando lá, eu iria comprar um monte de espuma e enfiar lá. É. E provavelmente agora, você me explicando, eu ia matar minha sala, Exatamente. matar meu espaço. Então, o custo, ele é alto ou ele é alto da maneira para ignorantes igual eu iria fazer? Sair comprando um monte de coisa, ia perder... Sair comprando não faz sentido, provavelmente ia dar errado. O que acontece é que a acústica hoje ela é muito tratada na questão visual, né? Você vê qualquer coisa de acústica, ou a maioria das partes de acústica nossa, olha o meu painel, olha não sei o quê, olha, e a questão é som. Hoje, temos no mercado produtos que têm uma qualidade, principalmente nessa questão de absorção, com uma eficiência muito boa, médio, grave, médio e agudo, que tá além desses painéis de tecido, sabe? Então eu vejo assim, ó, por que a acústica hoje é cara no Brasil? O isolamento é mais caro que o tratamento acústico, desde que... É que é muita coisa, né? Quando, tipo assim, falar um tratamento acústico, eu penso que vai resolver tudo. Não, mas tem esse caminho, né? Eu costumo fazer assim, ó, eu costumo organizar da seguinte maneira. Tratamento acústico é qualquer coisa que você queira mexer com o som. Eu quero tratar o som. É um tratamento acústico, né? De um espaço, mas você quer tratar aquele som dentro do espaço. E nesse tratamento tem duas situações. Uma é como está a qualidade do som dentro do espaço, que eu chamo de condicionamento acústico. E agora eu não quero que tenha interferência de som entre as duas salas. Aí a gente chama de isolamento acústico, né? Então, tratamento é qualquer coisa que você queira fazer com o som, condicionamento dentro da sala, isolamento entre as salas, né? E aí fica bem mais claro. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A questão do condicionamento acústico depende do uso. Por exemplo, a gente está aqui dentro do estúdio, então isso aqui tem uma função, né? No caso, ele está atrás da minha mesa de mixagem e ela é para difundir o som, certo? E aí que vem a diferença agora. Ele não só difunde o som, ele difunde de 800 Hz a 4.000 Hz. Depois disso, ele não faz mais nada. Entendeu? Então, se eu quero um painel difusor, eu tenho que saber qual frequência que eu quero difundir. Isso faz a diferença. Agora, olha isso na questão absorvedor. Quando eu compro um material, a espuma que você comprou, 25 milímetros, eu preciso entender qual é o coeficiente de absorção desse material em 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000 e 4000, né? A gente chama ali no terço de oitavas. Você precisa saber disso. Por quê? Se você coloca, vamos dizer, numa parede inteira esse material que está absorvendo 100% de 1K e não absorve nada de 500K, vamos chamar assim, ó, você está colocando um material atuando só numa região de frequência, certo? Então, se você encher a sala inteira, não vai adiantar nada, você vai continuar naquela mesma região de frequência e aquela outra da médio grave não vai atuar. Então, você precisa colocar um outro material. E aqui que está uma sacada. Se você entender o que essa sala está precisando e encontrar, de repente, um material ou o mínimo de materiais para conseguir chegar no equilíbrio que aquela sala usa, né? Então, mas você está dizendo que cada sala tem um tempo de reverberação ideal? Sim, isso tem uma normativa já. Pega o uso da sala, quantos metros cúbicos ela tem e a gente entende o tempo de reverberação ideal. Em norma, a gente já tem isso, né? Então, olha como que fica mais fácil. Eu sei que eu preciso deixar linear, grave, médio e agudo, né? Porque senão vai ficar aquela sala... Ou então vai ficar aquela sala... Vivona. Então, a gente vai equilibrando grave, médio e agudo, colocando os materiais. Aí vem outra coisa. Na posição, dependendo da situação, né? Se for uma sala de mixagem, a gente precisa do sweet spot bem legal. Cara, agora uma sala de reunião...
precisamos, quanto mais, pelo menos em cima da mesa de reunião, o equilíbrio tonal, né? Então vamos pensar assim, faz sentido eu colocar na parede, sendo que a gente está aqui na sala, aqui, pô, eu tenho a primeira reflexão no teto, cara. Pô, põe no teto, já fica mais fácil, menos dinheiro. Então, com esses 15 anos, eu venho descobrindo que a gente está deixando de lado uma coisa muito importante, que seria o desenvolvimento de produtos realmente, cara, específicos para que consiga absorver a maior gama de frequências, sabe? Então, hoje em dia temos a lã de rocha, as várias densidades, tem a lã de pé, tem a lã de vidro, tem o painel disso, tem aquilo, tem aquilo outro. Tem alguns desenvolvedores que estão fazendo uns painéis que são flexíveis. Então, você coloca o painel, conforme a frequência vai batendo ali, ele vai se adaptando. Olha que coisa louca, cara. Caramba. Ele vai se adaptando, a absorção dele é conforme ele sofre a pressão do som ali. Então, olha que massa, nossa, ele muito se louco. molda, né? Acho que até da Nemesis, se eu não me engano, esses painéis. Então, assim, tá avançando. Agora vamos pensar o seguinte, assim, ó, a acústica popular, para todo mundo, eu acredito que, quem sabe a gente não é essa voz para esse ano, cara, essa voz, quem sabe esse ano. Opa. Aí, cara, o popular é que é o problema. Por quê? Porque quem dá a diretriz do que tem que colocar, pensa na qualidade visual. E é cara. E aqui que é o problema. É caro, bicho. Comprou um painel, o painel é R$250 aí, R$300 um painelzinho, que vai trabalhar de que maneira, entendeu? Ele não absorve tudo. Ele absorve um tanto em 500, um tanto em 1000, um tanto em 250. E isso que você precisa ficar atento. Então, vamos falar, estamos aqui, ó, voz, estamos falando em voz. A voz masculina fala a partir de onde? 150 Hz, cara. Então por que eu vou me preocupar com 100? A voz não gera essa frequência, entende? Então, às vezes a pessoa eu tô fazendo uma sala de reunião, eu tô preocupado com o grave que tá sobrando na sala. Não tem problema, cara. É voz. Comecem, sabe? Então, essa soma de conhecimento juntada, aí faz sentido a gente falar assim, uau, é essa sala. É só colocar esse material nesse lugar que vai ter a melhor efetividade. Aí vem o cliente, mas aí eu não posso. Mas aí meu dinheiro não dá. Aí aqueles mais a gente vai entortando, né? Então hoje, assim, como é que eu vejo no mercado hoje? A gente aqui da Ensonic, né? É a empresa que antes era Sonic Boom, né? Agora a gente mudou para Ensonic. Acho que tem mais a ver com o trabalho que a gente está fazendo, principalmente focado nessa questão de condicionamento acústico, a qualidade dentro do espaço. Então tem um material e a técnica que a gente está usando de primeira reflexão que está sendo, assim, muito legal, muito legal. Principalmente para empresas, sabe, as igrejas. Só desligar aqui, peraí. A mulher. Amor, eu tô aqui gravando um negocinho, posso falar com você daqui a pouco? Beijo. Desculpa, William. Não, tranquilo. Tocou, né, cara? Onde que eu tava mesmo? Tava falando que você passou pra Sony. Isso, a gente. A Ensonic tem mais a ver com o nosso momento agora, por trabalhar essa questão do condicionamento acústico, né? A qualidade dentro do som. Por quê? Porque nessa busca, eu trabalho muito essa questão do cliente, a solução para o cliente. Então eu trabalho muito a questão de criatividade, sabe? Como que a gente faz para encontrar a melhor solução com preço em conta? E eu encontrei. A gente está colocando nas igrejas, salão de festa, empresa, sabe? Administrativo de empresa. Então instalação rápida. Às vezes a própria pessoa consegue fazer essa instalação limpa, material 70% sustentável, sabe? Reciclável, perdão, tirado da natureza. A questão de garrafa PET, aprovado pelo bombeiro, sabe? Cara, lindo, lindo, maravilhoso. E aqui que está a sacada mais linda desse material. Ele absorve muito bem na região do médio grave. Do 125 e 250, ele tem mais eficiência do que um painel. Então, hoje, se eu colocar o dobro de painel, né, eu coloco esse material que eu estou colocando e o painel comum, se eu colocar o dobro desse painel, que vai gastar o dobro e vai dar o dobro de trabalho, não fica com a mesma qualidade no médio grave do que se a gente usar esse outro material da Landpet. Caramba. Sabe? E isso você foi testando? Testando. Esse é o diferencial. O seu diferencial é isso. É os testes, a validação, tudo que eu percebi, que a gente conversou ali. Você me contou alguns casos, como que você faz essa validação, desde quando você iniciou, né? Você contou aqui agora que você fez o seu estúdio, fez estúdio para amigos, né? E isso gera uma credibilidade maior. Até mesmo que um cliente, se eu falar, eu quero montar um estúdio, um home studio. Você pode trazer ele aqui, falar, não, vem aqui, ó. Exato.
grava aqui o que você quer, o que você quer ouvir, você vai sentir tudo isso. Nossa, faz toda a Esse é o diferença. diferencial. Muito, muito. E assim, ó, uma outra coisa que foi muito legal nessa descoberta, né? Chamaram pra fazer um trabalho lá no condomínio Premier, ali no Aquários. Aí tava tendo uma briga judicial ali por conta do o piso da academia, né? Quando soltava o peso, o som chegava até no quarto andar, chegava a 57 decibéis lá. E aí, o que eu fiz? Como era uma briga jurídica, né? Deixa eu me proteger, deixa eu fazer um estudo em cima, levei, fui fazer as experiências e um monte de marca do mercado que falava que atingia aquele resultado né, que eles davam ali, não atingiu, cara. Não atingiu. Então, foi muito legal por isso, assim, de eu poder fazer os experimentos e falar, uau, tá chegando. Então, no meio dessa experiência, a gente chegou num resultado muito legal. Conseguimos atenuar 35 decibéis de isolamento de vibração, né, de transmissão de vibração, com um custo de R$450. E o mercado hoje do piso flutuante, com wall, molas e tudo, para essa intensidade fica a R$1.500 o metro quadrado. Caramba, cara. Isso é uma solução Gigante, gigante, né, cara? Pô, muito bom, hein, cara? Muito legal. Muito bom. Tem- E ó, você que tá com um problema aí, já sabe quem procurar agora. Tem um trabalho que a gente fez em São José, o cara é um advogado, então na casa dele ele fez um estúdio para ele lá, para tocar com os amigos dele. Só que ele falou assim, ó, eu não quero que ninguém saiba que eu toco. E aí, ó, ele mora lá no Aquários, lá que bagulho parece... No Aquários, lá no fundo, lá no Perto do Urbanova, shopping, lá, Urbanova, perto do- aqueles condomínio grandão lá, né? E silêncio, cara, você escuta o fio bzzz. E ele falou assim, ó, eu não quero que ninguém saiba que eu toco. Então, cara, a gente fez um isolamento, até depois se você puder mostrar, eu tenho esse videozinho Beleza, aqui, manda ó. pra mim que Tá. eu ponho aí, vocês vão acompanhar agora. Aí, cara, a gente conseguiu fazer assim, ó. Eu tocando bateria a 104, 106 decibéis, fechou a porta do lado de fora, você escuta assim, ó, Caramba, cara. quase nada, cara. E aí você sai na calçada dele, não escuta nada. E aí eu mostro no vídeo, você vê, abrindo a porta. Então, assim, ó, é possível sim a gente fazer um isolamento robusto, sabe? Porque a maioria do pessoal hoje pensa assim, isolamento, bota material lá dentro, bota lã de rocha. Tá? Então, assim, não, cara. O isolamento não é só material, é o construtivo. Então, tem a técnica, tem que pensar a questão de desacoplamento, a qualidade, várias coisinhas. E depois a gente pensa esse material lá dentro. Esse material absorve quais frequências, quanto das frequências, né? E outra coisa, esse construtivo inteiro, quanto que a normativa está falando que ele atenua, né? Então, vamos colocar 2, vamos colocar 3, vamos... Então, assim, enfim, é possível, sim, a gente conseguir bons resultados com preços bem interessantes, embora o isolamento realmente ainda é algo caro, mas é possível ser eficiente, tá? Agora, na questão do condicionamento acústico, essa técnica e material que a gente está usando, eu digo para você assim, ó, imbatível. Preços para que nem fizemos na JTC esses dias com a Landpet lá, foram 12 salas, 312 metros quadrados de material. Só a parte de material deu em torno de R$40 mil. Se ele fosse fazer com painel ou então as nuvens, enfim, buffles, qualquer do tipo, né? A gente fez com o painel. Só o painel deu R$89 mil. Caramba, cara. E a qualidade não ia ficar equiparado. O médio grave ainda sobrar um pouquinho. Olha. Gente. Então, ó, você tá pensando aí, e tratamento acústico também, pô, o cara que vai fazer um tratamento acústico, um isolamento, ele já tem noção que vai gastar. O problema maior é os aventureiros, tipo eu, né? Falar assim, não, eu quero fazer isso e sem consultar nada e começar a sair comprando, aí sim sai caro. Exato. Você querer meter a cara e fazer por conta própria, aí... pô, tipo, pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que você deu azar de acertar, né? E tem aquela coisa assim, né? Quando a gente coloca qualquer coisa, muda o som. Vai mudar, exato. Agora, quando a gente tá falando de um equilíbrio, aí tem mais coisas, né? Sim. Tem bastante coisa. Tipo, igual eu falo, ó. Quando o podcast ainda tava lá no outro espaço, tem alguns episódios, cara, que eu acertei minha mesa de som. Talvez era porque também o espaço em si. Certo. Cara, minha voz ficava... Porque assim, eu gosto muito dos podcasts
e ouvir aquele... é que eu não sou da área, então eu não sei explicar. Mas tipo assim, uma fala meio... tipo, gostosa de ouvir, meio sedoso ali e um brilho. Tá. Tipo assim, um brilho assim na voz. Eu não sei se é isso mesmo que fala. Que fica legal. E, nossa, teve uns episódios que eu gravei e o som tava assim, cara. Legal. E agora eu não consigo mais acertar. Tipo assim, não sei se é o ambiente. Provavelmente tem mudado isso. Então, até agora que eu acertei o mais próximo do que eu gostei, inclusive eu fotografei a mesa, porque eu falei assim, bom, eu não sou um cara técnico para poder saber, ó, eu tenho que abaixar o grave, tenho que aumentar, eu não sei. Então o que eu faço? Eu tirei uma foto, falei, bom, acertei, esse é o meu estilo. Então se eu dar uma variada aqui, se não der certo, eu consigo voltar pro que era. É o base ali. Tá tudo registrado. E, meu, quando você tá mexendo com áudio, igual eu falei, querendo ou não, hoje eu sou do audiovisual. Até ontem, eu tive o episódio com o André Selga ontem. Ele tem a escola de fotografia, mexe com audiovisual. É a maior escola do Brasil hoje. E aí eu tava comentando isso com ele. Eu falei assim, olha, eu sei me pôr aonde eu não falo que eu sou o profissional, eu manjo, né? Não falo isso. Igual de filmar, igual quero fazer um curso com eles lá, um filmmaker. Eu falo, eu faço captação de vídeo, eu faço as edições, né? Mas eu não sou um filmmaker, entendeu? Fica legal os vídeos? Fica, mas eu não sou um filmmaker. A partir do momento que eu fizer o curso lá, a hora que eu concluir, aí sim, aí eu falo, olha, eu sou um filmmaker. Legal. Mas hoje eu já falo, hoje eu sou do audiovisual. Então, eu pego depois que você meio que entra nessa e começa a aprender algumas coisas, mesmo que, igual nessas trocas de informações que a gente está tendo aqui, seu olhar muda. Quando eu vim aqui a primeira vez, cara, eu lembro até hoje, o primeiro dia, a hora que eu entrei aqui, eu falei, nossa, cara, que gostoso conversar aqui dentro. Legal. E aí você escuta um podcast de um lugar, você fala, putz, não tá legal, ou tá legal, o que seja, mas tá faltando alguma coisa. E muitas das vezes eu escuto alguns podcasts aí muito famosos, cara, entendeu? E eu falo, pô, os caras têm grana, eu tenho certeza que ou a galera que tá por trás montando o estúdio ou não manja, ou tá fazendo pouco caso, porque investimento os caras têm, cara. Eu fiz há 3 anos atrás 2 podcasts em Alphaville que me chamaram muita atenção. 2 arquitetos de nome e o som horrível. E aí, no meio do primeiro, cara, o som tá muito ruim, cara, precisa de outro material. Aí ele me fala assim, não tem problema, hoje em dia tem um monte de microfone que tira isso daí. Aí a minha pergunta é assim, então, né? Cara, então por que gastar tudo isso aqui pra fazer esse negócio aqui? Então põe um chroma key aqui só e já era, né? Aí dá a entender, cara, porque a maioria não tem a informação, né? Por exemplo, a gente chegou aqui, cara, mudou o nosso padrão, sabe? Então, ó, como você viveu essa experiência, não dá pra tirar isso mais de você. Então, qualquer lugar que você for, ainda isso aqui continua um padrão. Quando fala, sabe aquele som equilibrado, sabe? Então, pra mim aconteceu também isso um dia. Foi lá no estúdio do Jorge Knirsch, ele chama de laboratório. Cara, eu cheguei lá e entrei e tocou aquela música, aquele negócio me pegou e eu falei, eu quero isso sempre. É o que eu tento fazer, né? Então, a gente passa por um outro nível, né? De, opa, essa percepção. Então, eu vejo que a pessoa que vive essa experiência, cara, ela quer isso. Então, hoje, é tanta informação jogada, cara, tanto... Aí, talvez se a gente condensar isso e organizar melhor, porque é simples, não é difícil, a coisa é simples. E o mais importante agora, ó, começou a executar, colocou, viveu a experiência, percebeu, cara, mudamos de mundo, né? Então a gente que já viveu essa experiência, cara, chegar num lugar desse, poder equilibrar, né? Ter essa coisa, olha como a gente se sente, cara, quando você percebe todas as frequências, passar por outros lugares, ver um escritório com condicionamento acústico, olha como as pessoas trabalham, né? Você vê todo mundo, elas falam sobre isso, né? Caramba, como parece que trouxe uma paz aqui pra gente, né, o conforto acústico, né? Então eu creio que já tá virando um padrão de conforto. Agora, com essa chegada do material e a técnica, primeira reflexão, eu acredito que
a gente pode popularizar isso, sabe? Ficar mais acessível. Tô com os contatos também de indústria, sabe? Então, os meus clientes também, a gente oferece essa possibilidade de um material mais em conta. Porque eu entrei nisso, mano, por causa de dor. Eu não entrei nisso pra ganhar dinheiro, sabe? Então, tanto que eu vivo minha vida, como eu te falei, assim, ó, servindo, cara. Então, a acústica, pra mim, tá muito mais aquele ser humano que tá ali do que, eu tô fazendo o salão do não sei da onde. Top, mano, fazer, que nem fizemos o Morrinde lá, aquele cozinheiro lá, né, como é que é o nome do cozinheiro lá? Morrinde, né, Morrinde. Não. Um cozinheiro famoso em São Paulo lá. Nossa, ele tem um estudião lá, fizemos, top. Mas assim, ó, a minha preocupação, cara, onde eu me conectei mais é com a menina que tava fazendo todo o desenvolvimento, tava preocupada, que puxa, se não der, como é que ele vai? Então assim, eu falei, não, fica tranquila, se não der, é só a gente colocar mais material, se ele não ficar satisfeito, não tem como dar errado, né? Então, eu tô assim, cara, fazendo a parada por causa do ser humano. E não a acústica pela acústica, graças a Deus. É que você gosta do resultado, né, cara? Então. É aquela coisa assim, cara, se eu for fazer, sei lá, eu vou fazer uma porta acústica, cara. Porta acústica, eu pirei no dia, não, tem que fazer uma porta acústica mais fera do mercado, é a de 50 dB da vibração, só que ela consegue tirar só 20 do grave. Eu fiquei louco, mano, como assim só 20 do tempo? Que aí nessa pira. Inclusive a porta do vídeo. Cara, eu fiz uma porta de 15, pensando em questão de absorver, isolar o ar, cara, pra gente tirar 50 dB, e tirou. Tá? Por conta disso, não, peraí, como que não? Tem que saber disso, tem que saber. E é natural, cara, sabe? Essa coisa de querer saber um pouquinho a mais, né? Então, tem hora que é bom pra caramba, mas tem hora que dá ruim, porque você fala, caramba, eu faço um monte de coisa, né? Eu faço um monte de coisa legal, sabe? Até tirando a modéstia de lado, assim. Quem me conhece, acho que pode falar, porque sabe? o ideal imagino eu, que é uma das coisas difíceis, é lidar com pessoas. Porque você é uma pessoa prática e pensante. Bem criativo, inclusive. Eu acho que você poderia montar uma sugestão, montar um laboratório, você fazer e capacitar pessoas. Só que aí entra, gerir pessoas, eu acho que é uma coisa meio complicado, né? Não é todas as pessoas que vão estar na mesma linha de raciocínio. Eu tenho uma lógica com isso, assim, ó. Acho que por vir de banda, nas experiências que me colocaram em liderança, eu sempre fui do mesmo jeito. Porque eu acredito muito, William, numa coisa assim, ó. Se você tá com vontade, cara, e enxerga algo nessa direção que eu tô indo, a gente consegue dar a mão. E aí, pra mim, pra gente trabalhar junto e uma equipe funcionar, é assim, ó, conversar com todo mundo pra ver se todo mundo tá afim de ir pra essa direção, sabe? Quando eu trabalhei lá em Porto Seguro, lá na holding lá, cara, na época da pandemia, às vezes a clínica ficava fechada, era clínicas odontológicas, laboratórios. Ficava fechada. E durante o período da pandemia, cara, a empresa nunca faturou tanto quanto na minha gestão lá. Por quê? Além da organização toda ali, era uma única coisa que eu fazia de diferente. Eu sentei com cada um, cara. Fala de você, mano. Por que você trabalha aqui, mano? Liderava. Como é a sua vida? E tu. De chegar pra dentista e falar, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Vai ser feliz, cara. Não é seu lugar. Não faz sentido, cara. Então, assim, ó, por conta disso, as pessoas confiarem mais, dá vontade, e aí a gente tá junto, sabe aquela coisa de estar junto? Tamo junto, mano. Então eu luto por você, você luta por mim, a gente tá junto. Então eu sempre lidero dessa maneira. Se for de convencimento, eu sou o líder, cara, não dá certo, sabe? Eu sei que as pessoas têm uma liderança natural, eu meio que sempre me vejo aí, sabe? Meio que, não sempre aquele mandado, sempre eu entro num lugar, daqui a pouco eu tô junto ali, liderando, meio que natural, cara. Entendi. Mas o meu olhar é assim, ó, como é que tá aquele ali, cara? Como é que tá aquele ali, sabe? Eu acho que eu não sou nem um cara tão bom assim pra dar motivação, bora, William, vamos pra cima, pá! Eu tenho que saber, cara, que você quer ir pra mesma direção, porque eu trato na razão aqui, bora, mano, que você tá desanimado, velho? Nós não estamos olhando pra lá? Pra lá, parece que o assunto fica mais fácil. William, pô, cara, você não tá rendendo, velho, pô, William, vamos aí, William, vamos... Não, mano, é outra coisa, cara, é mais fácil chegar assim, William, que você desanimou onde, velho? Não tá fazendo sentido? Bora, mano. Sabe? Então eu acho que até nessa condução eu tendo a ser como é que fala? Da liderança da liberdade, sabe? Na liberdade no sentido assim, ó, papo de homem, cara. Você tá indo pra lá, tamo indo pra cá, beleza. Como é que nós vamos fazer? Tarefa 1, 2, 3, 4, e daí a gente vai vendo a dificuldade, vai ajustando, cara, e vamos. Agora,
eu já passei, na época, na XCB, teve uma época que a gente chegou na EMI, ia ser contratado, mano. Só não fomos por causa do P.O. Box. Lembra do P.O. Box? Nossa. Sabe? E aí, fizemos uma reunião com o Marcos Lírio, e aí ele falou, que era o diretor musical na época, ele falou assim, ó, faz o seguinte, ó, eles entraram porque tinham 20 mil 20 mil CDs vendidos. Então, a gravadora acha que eles têm um público, e vocês não têm nada. Vendam essa quantidade e volta aqui, que com certeza vocês são contratados da EMI. Mano, bora, foi o Vida São Estações. Pá, chegamos em 16 mil. Nossa, não dava mais, cara. Tentamos vender de tudo quanto é jeito. Aí, uma parte, vamos lá na EMI, vendemos 16 mil. A outra parte da banda, não, temos que vender 20 mil. Só que esses caras não vendiam nenhuma caixa. Enquanto eu tinha vendido 3 mil, outro 5 mil, outro... O caboclinho que tava falando, não, não vamos não, nós falamos que tem que ser 20 mil, não tinha vendido nem a caixinha dele, de 25. E aí você convenceu o cara, vamos. Tanto que a banda desgastou tanto, que eu acho que rolou o lance da quebra mesmo, foi por conta disso. Porque assim, cara, Não tava todo vendemos mundo falando 16 mesmo. mil, cara, vamos pra frente. A gente não tá tudo junto, mano. Porque eu tô aqui vendendo CD, correndo atrás, passando vergonha, por exemplo. Ia tocar, chegava nos outros, ô, me ajuda aqui com CD. Enquanto isso, 2 vagabundos da banda lá dando risada que eu tava indo lá vender, mano. Ai, yeah! Sabe que é coisa de molecada, né? Mas é isso. Então, essa coisa de, cara, ter que convencer alguém a querer andar contigo. É a mesma coisa você casar com uma mulher que você fala pra ela tem que te amar, sabe? Ela não gosta do você e você fala, não, você tem. Não vai rolar, Não né, cara? rola, cara. Então, pensando que essa vida, cara, eu entendo ela só como um tempo de saber o que não se sabia, sabe? Tirando toda a parte espiritual, uma parte bem lógica, mano. Eu não sei algo, passa um tempo eu sei sobre esse algo. E isso faz sentido na minha vida e faz eu ter um comportamento, e assim a gente vai indo de saber em saber. Opa, a gente chega aqui hoje sabendo tudo que a gente sabe, né? Então, nesse lugar, cara, eu entendi que assim, ó, quanto mais de boa você tá, mais leve, mais você absorve as coisas que são boas pra sua vida. Quanto mais treta você tá, mano, você só absorve treta. E isso vai gerar comportamento, que vai vir resultado de treta. Então, cara, eu creio muito assim, ó, se a gente tá num ambiente de trabalho, sabe? Trabalho, cara, qualquer coisa. Oh, fábrica, pá! Não, mano, pode ser uma fábrica de boa. Google não é, entre aspas, de boa. E gera o resultado que gera. Então é uma questão de adaptação. Então eu creio muito, cara, que o ser humano é o mais importante. Porque se eu tô bem, cara, meu comportamento, né, o que eu jogo pra fora, né? Você pode estar bravo, pá, e eu tá bem, você chegar, e eu falo, William, calma, mano. Fica de boa, mano, não vale a pena estourar. Não, eu mais não sei o quê. Tá bom, cara. Pensa bem, será que vale a pena? Agora se eu tô estressado, mano, você chegou, olha o que dá, né? Aí ferrou. Vai intensificando cada vez mais, vai dar uma... Só piora, né? Então eu creio que assim, pra gente tá junto, trabalhar junto, pra mim, ainda mais esse tipo de trabalho, né, que é questão de operacional, ele é ensinável. Fácil, muito fácil. Agora, caráter, sabe, essência, né, comprometimento, sabe? A essência da pessoa, cara, pra mim isso é o mais importante, assim, sabe? Pra gente pensar nessa coisa do trabalho. Porque, cara, desafio tem, cara. E outra também, imagino que, poxa, você tá no igual, você mostrou lá as fotos lá desse salão que você fez lá, né, que é os escritórios. Isso. Pô, meu, é um nome, é zelar, né? Chega lá, o cara faz uma sacanagem, ou faz algo de errado. O cara não vai falar, o funcionário fulano tal. Não, a empresa do Wilton lá. Na hora. Que fez essa cagada. Sei lá, eu sou meio pé atrás com pessoas, cara, por questões de algumas decepções. Eu vi algumas histórias também que você vê. E, tipo, até mesmo quando eu sou funcionário ainda, né? Mas quando eu tinha a mente lá de moleque, né, cara? E é aceitável também, aceitável entre aspas. O moleque quando vira a chave, já desde novo, pô, a chance de sucesso dele é maior. Puxa. Porque sempre a gente vai na onda, né? Vou fazer isso aqui não. Pô, o cara tá pintando aqui. Aí chega ali, vou tirar isso aqui não, cara, só pinto. Não tem que tirar isso aqui, sai fora. Não é meu trabalho. Sei lá, então eu penso assim, e eu falei dessa de laboratório, tipo assim, talvez de
de pessoas para executar, porque aí você acaba tendo mais tempo, né? Para fazer os testes, elaborar, melhorar o designer do negócio. Exato, Eu acho que isso daí é bacana, porque é o que você falou, a acústica, o cru dela, ela não é tão bonita, né? Exato, Ela não é tão bonita, então tem que se trabalhar a composição para que ela fique... Eu acho que é até assim, William, ó, a acústica está relacionada a som, porque é som que tá ruim. Aí, como tem que colocar um material, aí entra a estética, né? Dá para ter um som muito ok com a estética não tão bonita para ficar um preço legal. acessível. Agora, se você quiser uma esteticona topzona, aí o preço vai ficar Aí caro. prepara. Aí não tem como. Né? Prepara o cartão black. Prepara o cartão. Aí tem uma outra coisa. Pode ser que mesmo com esse material caro, você não chegue no equilíbrio que precisa para a tua sala. Porque esse material, por mais que você coloque ele lá dentro, ele não consegue tirar aquela frequência que está sobrando, sabe? Então, por isso que é importante, olhando de novo, eu acho que a acústica tem que ser valorizado o som. As pessoas têm que olhar para isso. Tirar um pouco a questão da estética, né? Isso, cara. Porque é a estética que está confundindo o mercado. Porque todo mundo, esse produto, mas ninguém fala assim, ó, 125 Hz, 250, 500, tua sala é para quê? Para que ele realmente funciona, né? Exato. É porque, tipo, vamos falar sobre podcast. Porque hoje, o podcast mesmo era para ser áudio só. Na verdade, era áudio só. E hoje tem os vídeos, né? Sim. E todo mundo quer assistir um negócio bonito e tal. Então acho que aí é onde se confunde. E até me veio na cabeça aqui, pô, sei lá, alguns anos atrás, você conseguia assistir um programa de TV você não sintonizava muito bem a coisa, ficava aquela imagem zoada, chuviscada, mas você assistia. Agora, se ela estivesse chiando, você não assistia. É verdade, né, cara? Você suporta uma imagem ruim, mas um áudio péssimo não dá. É, verdade. Dependendo da situação, né? E a galera tá cada vez mais, acho que percebendo essa questão do áudio, né? Por esse lance de fone. O fone entrega muito, cara. Se tiver algo fora ali, nossa. E aí aguça, né, essa percepção. Por exemplo, a gente tá fazendo bastante restaurante porque as pessoas estão chegando no restaurante falando, uau, esse som tá me deixando mal. Aí os donos de restaurante atentos a esse cuidado, né? Então eu comentei até, inclusive, eu sou um desses, cara. Tem restaurantes da hora que eu não vou por conta disso. Em horário, assim, de pico, porque, cara, me incomoda demais, cara. Aquela falação, me deixa meio tonto, cara. E almoço é hora de paz, cara. Você pode ouvir uma conversa, mas se aquilo, sei lá, começa a dar um eco, começa meio que uma vibração dentro da mente. Não, isso é horrível. E assim, ó, essa coisa, né, ó, que, lógico que hoje em dia cada vez mais está sendo popularizada informação, mas digamos assim, ó, sistema representacional, né? Como eu entendo o mundo. Parece que você tem essa coisa do auditivo aguçado, né? Então, quem tem esse sistema representacional predominante tende a funcionar de uma determinada maneira. Então, olha que coisa doida. De repente você não sabe muito o que te incomoda, só sabe, não sei, eu fico esquisito. Aí você vai trabalhar num lugar, não rende o que a galera tá rendendo e é só por conta do som. Pois é, né? Cara, é igual um escritório, por exemplo, imagina. Né? Então, assim, às vezes, cara, a coisa é muito mais simples de resolver do que a gente imagina. Aí o que você pensa que é caro, ele te custa mais caro se você não fizer esse investimento. Porque aí os colaboradores não vão desempenhar conforme ele pode desempenhar o máximo possível. Cara, é muito louco isso daí, cara. Ainda a gente tá vendo essa coisa do áudio, né, a qualidade do áudio nos espaços, como uma coisa mais sutil, né? Não é grotesco ainda, igual a questão da visão, né? Quando a gente chega num lugar e vê uma parede pintada, tudo zoado, você... Nossa, né? Agora o som, por mais que esteja esquisito, a gente... né? Incomoda, mas... vai estar passando esse tempo, né? Cada vez mais está incomodando mais. Até chegar ao ponto de falar assim, ó, não dá mais para ficar aqui dentro. Aí, hoje, as empresas já tendo os funcionários voltando, né, dessa coisa do home office, bastante empresa está mesmo que não seja o tempo inteiro, integral, mas tem bastante gente voltando para o escritório, acontece ali. Igreja, né, cara, que é necessário entender a palavra, e não é só trocar som. Cara, você pode colocar o som mais top lá. A qualidade do espaço tá ruim,
vai ficar embolado, cara. Não adianta, não tem como resolver isso. Agora, resolveu, cara, você pode colocar uma caixinha de som qualquer lá. Pra você ter uma ideia, a gente tem um vídeo que eu fiz lá na Pelmate, que é o que acontece quando aumenta a inteligibilidade. Eu tô falando aqui, ó, todo tratado, eu avanço mais ou menos uns 30 metros, viro minha boca pra parede e falo, alô, você tá me escutando? Com a câmera do celular, a 20 metros, você escuta tudo o que está sendo falado. Então, assim, olha o nível, né? E aí acontece o quê? Quando a gente está escutando bem, você fala mais baixo, você fala mais fraco. Você fala... E parece que não, mas imagina o dia inteiro... Cara, e fora a tua tensão o dia inteiro, entendeu? Aí, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que relaxar. Mano, você treinou o dia inteiro, fica... Aí você vai falar que vai chegar em casa, você vai ser o ursão. Não, mano, você treinou o dia inteiro. É como o atleta, né? O atleta que treina a corrida, mano, é o corredor. O cara que treina o dia inteiro, fica estressado. Pois é, hein, cara. E olha, e tem uma coisa, hein? Agora você falando de barulho, como é que fala? O pessoal, eu ouvi uma frase que o dinheiro não gosta de barulho. Pode eu gostar de som, mas não de barulho, não. E tem uma grande diferença, barulho e som. Top, legal isso. Cara, tanto é que a gente conversando, eu falei, pô, na minha casa eu queria muito fazer um tratamento, um isolamento. Cara, eu queria chegar em casa, fechar a porta assim e não ouvir nada, cara. Como se não tivesse mundo lá fora. Fazer um bunker pra você. Cara, o silêncio, ouvir o silêncio é impossível, mas, cara, o silêncio é gostoso demais, cara. Nossa, maravilhoso. Você sente, tipo assim, é lógico, conversar é bacana, mas principalmente quando é aquele dia estressante, cara. Imagina, você, igual aqui você deve ter essa sensação gostosa. Ah, pô, teve um dia fogo pra caramba. Você senta aqui, cara, desliga tudo e... pá. Nossa, é maravilhoso. Essa coisa de concentração, né? Importante a gente estar numa coisa e ir nessa coisa. E aí, aqui, cara, com esse silêncio, quando você vem pra concentrar, cara, é maravilhoso, sabe? Da mente... Né? Não tem distração, não tem um ruidinho lá, uma outra coisa que puxa ali. Então, olha que coisa doida, ó. Aqui é um extremo, mas leva isso para uma igreja, para uma sala de reunião. Esse mesmo tranquilidade que tá aqui, cara, esse mesmo equilíbrio de paz e tudo. Pois é, tem gente que gosta daquele negócio louco, aquela vibe pirada. Eu não sou. Tanto é, pô, na faculdade eu gostava de estudar mais de madrugada, cara. Eu levantava às vezes 4 horas da manhã, às vezes ficava até um pouco mais tarde, mas eu levantava 4 horas da manhã para estudar. Minha concentração, meu amigo, de madrugada, se caiu uma agulha em qualquer lugar, eu já sei. Uau. Movimentou alguma coisa, e aí também, dependendo do que for, tem muita distração. Sim. Então de madrugada tá todo mundo dormindo, entendeu? Sua concentração, sua mente, sua memória RAM tá limpinha. Exato. Entendeu? Exato. Então tá... E ainda mais que você trouxe essa questão do auditivo, cara, o que tira a sua atenção é qualquer ruído. Eu também tenho o sistema predominante, chama digital, né, que é o auditivo com o visual misturado. Mas é isso, cara. Eu tô aqui, começou já fui, velho. Na hora, sabe? Então, dependendo da situação, cara, é importante, né? Por exemplo, pra mim, se eu for trabalhar numa empresa, no escritório, cara... O ruído vai me atrapalhar, não tem como. E não, imagina que é uma questão de, pô, você vai estar ali mínimo 8 horas. Exatamente. Então... Cara, você falou uma coisa aí que veio na cabeça aqui agora também, sobre igreja, cara. Que é uma das... Eu gosto muito de igreja. A arquitetura da igreja católica, né? Sim. E é uma das... aquelas cúpulas lá, ela é arquitetonicamente pensada para acústica. Isso. Pro padre falar, tipo assim, antigamente não tinha microfone e tal. Então ele falava lá, a igreja inteira ouvia. Por conta lá dos pilares. Até se eu não me engano, em Aparecida, eu acho que tem uma parte assim. Você fala aqui, ele chega lá. Escuta do outro lado. Meu, muito legal, né, cara? É legal. Agora, você imagina o cara ter chegado os testes que ele fez e ter conseguido pensar nisso, os cálculos que ele fez, imagina. Não tinha internet, cara. Então. Cara, não, é muito coisa louco. Linda. Né? Você vê, né? Tem uns teatros, né, cara? Cara, lá na Grécia, aquele bicho, lá embaixo, cara, aquele negócio, aquele mundão de arquibancada. Cara, o cara faz pique aqui, você escuta lá, cara. Então, assim,
Cara, é um domínio, né, em cima desse, sei lá o que que é isso, esse som, essa energia, cara, muito poderoso, através do espaço, né, cara? De novo, a forma, ó, ele pega a forma, entende como o som se comporta, e através deixa o som passar um pouquinho mais, ou faz ele andar um pouquinho mais pra frente, e segura o que não for pra passar, né, porque tem também lá uns vazão segurando os graves. Cara, a hora que você chega naquele lugar, parece que um negocinho desse tamanho amplifica, cara. Perfeito, perfeito. Eu não sei se é a minha idade agora, mas eu tô muito curioso de uns tempos pra cá. Eu fico muito pensando nisso daí. Pô, como é que foi pensado? Como é que fez isso? Jesus, olha que sacada de Jesus. Vê que Jesus é o dono, né? Mas enfim, subiu no barco pra falar com a galera. Porque o vento, né? A favor do vento. Acústica também, se eu for pensar, né? Cara, é muito da hora, cara. Doido, Muito cara. bom. A coisa do som é louco. Cara, mas legal. É o primeiro podcast aí fora do estúdio do Podcastano, mas no estúdio do Wilton hoje. E eu posso fazer esse podcast aí numa empresa, ou até mesmo na sua casa. Às vezes você não tem uma mobilidade legal, não quer sair da sua casa e quer contar uma história. Bom, conversa aí comigo aí, manda uma mensagem aí no Podcastano, a gente pode alinhar esse episódio. Ô Wilton, quero agradecer por dedicar esse tempo aí para esse bate-papo e gostaria que você convidasse as pessoas aí para conhecer sua empresa, conhecer aqui o espaço. A gente acabou nem falando de mixagem, mas isso vai ficar para um outro episódio. Vamos fazer um outro falando só de mixagem, criação, a questão criativa, meio que na prática que a gente faz com um cenário ao contrário. Legal. E vamos mexendo aqui, de repente até eu dou uma arriscada ali de fazer uns berros ali no microfone. Você já gravou na sua música, né? Não, então, já tem minha voz aí, cara. Legal. Então fica à vontade aí. Tá, bom, William, eu queria te agradecer, cara, essa oportunidade de você ter vindo aqui. Espero que esse formato, cara, seja próspero pra você, porque eu acho que é muito legal isso, cara, e diferente, né? É uma coisa bem íntima, é legal, né? Muito legal, e assim, poder te receber aqui, isso é gostoso, sabe? Coisa de amigo, assim, e a gente também de estar no nosso espaço, né? Parece que dá uma segurança. Cara, essa ideia de vir até a casa, eu acho que vai ser uma coisa bem legal pra você, que Deus abençoe, que dê muito certo, viu? Amém. Bom, a respeito do meu trabalho, hoje eu tenho trabalhado mais com a parte acústica, focado em empresas, igrejas, e a questão de podcast, a gente tem feito, inclusive estamos juntos nessa, sabe? A gente está fazendo o Brasil Journal e tem um outro podcast que a gente está finalizando essa semana lá. Então, atuando nessa área também, nessa questão de som como um todo, né? Eu sempre tenho olhado a questão áudio. Então, eu saí daquele lugar, eu trabalho com acústica, eu trabalho com música, eu trabalho... Então, para mim, a coisa som, cara, eu entendo esse universo, tenho tido percepções e conhecimentos que estão fazendo a diferença no resultado da experiência com a qualidade de som. Então, falando na Ensoniq, a parte da acústica, tenho nada na internet, mas a ideia é que a gente, a partir desse ano, estruture isso daí. Vai produzir, tô puxando a orelha dele, vou produzir bastante conteúdo aqui pro Wilton aqui. É isso aí, precisamos disso. Porque eu quero ser essa voz que leva essa acústica popular, vou chamar assim, tá? Porque para ter a qualidade do som dentro do espaço, não precisa muita coisa. É simples e barato com essa solução que a gente está trazendo. E a questão do isolamento, se a gente puder trazer conhecimento, principalmente, para a pessoa não fazer errado, tá? Porque a gente refaz muito trabalho, porque a pessoa coloca o material errado lá dentro. Às vezes, coisa básica, né? Então, poder compartilhar isso. Na parte do estúdio, música, me coloco à disposição para você vir conhecer esse espaço, poder perceber esse som aqui, e se fizer sentido, a gente poder viver uma experiência de gravação. Porque dentro desse meu jeito de trabalhar, a gente vai trabalhar muito mais fundo dentro de você, para que você viva essa experiência dentro de você e depois isso seja registrado no microfone. E você que vai falar ok ou não. Se não tiver bom, a gente continua fazendo até a hora que você sair satisfeito daqui com a tua performance. É isso que a gente entende como o melhor resultado que pode propor. E aí dentro desses tantos anos de experiência com tanto de terapia, que eu consigo... entender como o ser humano funciona, então a gente consegue se comunicar limpo, sem ele é isso, ele é aquilo. Então fica uma via simples, limpa, sem provocações. A questão é só te entendo, vamos colocar para fora isso daí
soltar as amarrinhas e aí, cara, a gente gravar. Depois de gravado, cara, você vai ser tocado. E se não for, coisa que não aconteceu nunca aqui, a gente vai olhar o que está acontecendo para fazer ser tocado. Porque vai ser a primeira vez que isso acontece, então a gente vai descobrir um novo, né? Então, o que eu posso dizer é, se você tem algo para dizer, mesmo, sabe? Não só querer fazer um sucesso. Aqui é um lugar. Aqui é o lugar. Por quê? Porque eu tenho interesse em você. Essa é a diferença. Depois disso, a gente junto vai colocar pro mundo alguma coisa que só sai de você. Então eu queria poder fazer parte desse processo, sabe? Viver essa experiência. Se fizer sentido, cai pra cá quando você quiser, tá bom? Legal, Acho que é Wilton. isso. É isso aí, galera. Você que quer gravar a sua música, tem aquela música que você quer jogar pro mundo, não apenas jogar, né, pro mundo. Apresentar pro mundo, colocar, externar ali todos os seus sentimentos. Meu, selo podcastando, garantido aqui. Lugar maravilhoso, você vai ter toda a sensação boa do espaço, sem dizer que você vai gravar sua música e praticamente vai sair de alma limpa. Então, vem aqui pro estúdio, aqui Castelo do Som, né? Isso aí, Castelo do Som, não tem erro, galera.